Muito bem, nossa próxima tabela aqui é a tabela CBO, né? Código Brasileiro de Ocupações. Nós já temos aqui alguns dados nessa tabela, nós temos um script de dados, mas ele está meio antigo, tá? Aquele script de dados ali é de 2010, né? Coisa bem antiga mesmo, tá bom? Então já deve ter aí algumas ocupações mais recentes, né? Alguma coisa deve ter sido incluída nesse código de ocupação brasileiro, tá? Existe esse código aqui, ó, que é o código de 2002, tá bom? E tem uma classificação antiga, que é a de 1994, por isso que nós colocamos esse campo aqui. Ah, será que a gente vai usar esse campo de 1994? Não sei, talvez, tá? Mas nós colocamos aí desde a primeira versão do ERP para uma possível utilização. Nós nunca fizemos esse relacionamento entre um código e outro, tá? Mas a gente vai tentar fazer isso agora, tá bom? Muito bem. Bom, eu perguntei aqui para o ChatGPT o seguinte. Sabe onde eu posso achar a relação completa dos CBOs contendo o código atual e o de 1994? Daí ele mencionou aqui o portal da Classificação Brasileira de Ocupações, que é no Ministério do Trabalho, mandou esse link aqui. E esse manual do CBO 2022 mandou esse link aqui. E a Biblioteca de Dados Públicos, tá? Daí eu não consegui clicar nos links, né? Mencionei para ele que isso não, enfim, que eu não estava conseguindo clicar nos links, para ele me mandar o link completo, tá certo? Explícito. Daí ele manda aqui embaixo, ó, tá? Portal da Classificação Brasileira de Ocupações e aqui o manual CBO 2002. Acessando esse link, né, a gente chega aqui neste arquivo, ó, estrutura CBO. Tem ela em CSV e tem essa listagem da CBO, que é um arquivo PDF, tá? Eu salvei então esses arquivos aqui, ó. Tá? Então você vai receber esses arquivos, tabela CBO, né? Daí tem essa estrutura CBO zip. Quando a gente descompacta ele aqui, a gente pode observar que ele tem subgrupo, subgrupo principal, sinônimo, perfil ocupacional, ocupação, grande grupo e família. O que me interessa é essa ocupação aqui, ó. Quando eu abro essa ocupação, aparece para mim aqui o código da ocupação e o título dela, que é exatamente o que eu tenho neste momento aqui, ó, o código e o nome, no caso ali, é o título, tá? Daí eu pesquisei um pouco mais e eu cheguei neste arquivo aqui, ó, tá? Tem dois, inclusive, tem dois PDFs aqui. Eu vou abrir esse primeiro, CBOMTE, e vou abrir também o outro aqui, CBO 2002. Ó. Daí tem um momento aqui nesse arquivo, tá? Que ele faz uma relação entre o código de 1994 e o código de 2002, tá? Só que eu chego nele aqui para mostrar para você. É aqui, ó, tábua de conversão. Daí essa tábua de conversão ele vai trazer todos os códigos de 94, ó, e do lado o código de 2002. Então o que nós vamos fazer, né? Nós vamos pedir para o ChatGPT criar um robô para a gente em Python, e ele vai ter duas partes, esse robô. Na primeira parte eu vou pedir para ele apagar os dados dessa tabela e incluir os dados deste arquivo aqui na tabela. E na segunda parte eu vou pedir para ele acessar, deixa eu ver aqui, ó, acessar esse arquivo PDF e com base no código que já está armazenado lá, ele pegar o código de 94 e armazenar na nossa tabela, tá bom? É isso que a gente vai fazer aqui neste momento, tá? Muito bem. Eu tenho aqui numa pasta, né, esse projetos Python Popular Banco de Dados, tá? Eu vou entrar nessa pastinha aqui, ó, e vou subir meu ambiente virtual, tá? Dentro de scripts tem esse activate aí para eu subir o meu ambiente virtual. Então, subir o ambiente virtual, o nome é Popular, né? Eu já mostrei em outros vídeos como criar esse ambiente virtual do Python, tá? Nós temos um treinamento em Python lá no canal da T2T. Você pode dar uma olhada lá e você vai ver como é que a gente faz para subir esse ambiente virtual, se você não souber ainda, tá bom? Daí eu vou chamar o Visual Code aqui. Pronto, eu tenho já dois arquivinhos aqui dentro, que é
Um para pegar o URL dos bancos, nós vimos isso anteriormente, o outro para gravar os dados do banco, né? Eu vou criar um novo aqui, que vai ser, ó, gravar dados CBO 2002.py, tá? É aí que eu vou fazer o meu script, tá? Daí o prompt ele tem que ser bem feito, né? Então vamos aqui na informação dessa tabela. As informações dessa tabela aqui estão com esses comentários, né? Mas eu vou começar informando para o ChatGPT o seguinte, ó. Eu possuo uma tabela no meu banco de dados MySQL chamada CBO. Ok. Código 94, nome e observação. Tá. Essa tabela possui os campos ID autoincremento, código 1994, nome e observação. Nome e observação. Ela já está preenchida. Eu gostaria, no entanto, de popular essa tabela com um arquivo CSV que eu peguei na internet, portal do CBO. Esse arquivo, para isso, peço que você crie um script Python que acesse meu banco MySQL chamado Phoenix, cujo usuário é root e a senha é root, e popule a tabela CBO com base num arquivo chamado, como é que é o nome do arquivo? Vamos ver aqui. O arquivo é esse aqui, ó, CBO 2002 ocupação. Eu vou copiar isso daqui para dentro da pasta arquivos, tá? Daí eu vou tirar apenas esses espaços aqui, ó. Vou copiar isso aqui, vou informar que este é o nome do arquivo que está dentro da subpasta arquivos, não é? Arquivos ou é arquivo? Deixa eu ver aqui. Arquivos, muito bem, da subpasta arquivos. A primeira linha do arquivo é um cabeçalho. Daí eu vou informar como é que é o cabeçalho, tá? E com base nisso, ele vai saber o que fazer, ó. Prontinho. Vamos ver. Para popular a tabela CBO do seu banco de dados MySQL, enfim, ele começou explicando aí. Aqui já é o script, ó, tá? Que ele está criando para a gente. Importe pandas ASPD, né? Ele informa aqui que ele vai ter que usar o pandas, tá? Pandas, MySQL Connector e CSV. Tá, então ele importou o pandas, importou o MySQL Connector. Ele está criando aqui a conexão, ó, colocando o usuário é root, a senha é root, o host é localhost, o banco de dados é o Phoenix. Está criando aqui a conexão com base nesse dbconfig. Está criando um cursor, aqui ele está apontando para o arquivo CSV. Aqui ele está lendo o arquivo CSV para dentro do DF. O que é o DF, hein? O DF, deixa eu ver onde é que ele criou esse DF aqui. DF é a variável que ele está acabando de criar agora, né? Mas PD aqui, ó, é o pandas, tá? Então ele está usando o pandas para carregar os dados do arquivo CSV e está jogando dentro de DF, tá? Função para inserir os dados na tabela CBO. E aqui está, ó, a função onde ele vai pegar
né, os dados, código e título, e vai jogar dentro de código e nome lá na tabela CBO. Lembrando, né, que tem que pedir para ele antes limpar a tabela. Ele não fez isso, né? Por favor, ajuste o código para primeiro, limpar a tabela CBO e zerar o seu contador. Ele vai fazer praticamente a mesma coisa, só que agora ele criou uma funçãozinha aqui, ó, clear CBO table, tá? Onde ele está dando um truncate na tabela CBO. Beleza. O restante ele fez igual. Eu vou copiar esse código, vou colar esse código aqui, ó. Vou salvar, vamos ver se ele está reclamando de alguma coisa aqui em cima. Está reclamando do MySQL Connector, tá? Como é que a gente faz para resolver isso daí? Ele informa aqui como é que a gente faz para resolver, tá? Lá no começo, ele informa que a gente tinha que instalar esses caras aqui, ó. Pandas e MySQL Connector. Eu vou copiar isso aí. Vou aqui no meu prompt, né? O Pandas já está instalado, tá? Então ele meio que vai ignorar isso daí. E ele instalou o MySQL Connector. Beleza. Quando eu retorno aqui, ó, ele parou de reclamar. Não tem mais nada ali, tá? De reclamação ali em cima. Na minha tabela CBO, eu estou com 2.524 registros, ó. Você pode ver aqui embaixo, tá? Eu vou executar então a aplicação. E aí aconteceram alguns probleminhas. Tá? Deixa eu ver o que aconteceu aqui no banco de dados. Continuou com 2.524, ele não fez nada, tá? E esses erros que aconteceram aqui, ó. Houve um erro de parse, pelo que eu estou percebendo, tá? Mas enfim, eu não vou nem querer saber o que é. Eu vou simplesmente copiar isso aqui e vou repassar para o meu empregado aqui, tá? Daí ele menciona, né, o erro que você está encontrando está relacionado à codificação do arquivo CSV. A mensagem indica que o arquivo CSV não está no formato UTF-8, o que impede que ele seja lido corretamente com a codificação especificada no código UTF-8. Esse arquivo está aberto aqui, né? Se eu vier aqui em formatar, ele está codificado em ANSI, ó, tá? Dentro do Notepad++, a gente consegue ver isso daqui. Eu posso dar essa dica ali para o ChatGPT, para ele já tentar resolver isso daí. Mas vamos ver o que é que ele vai dizer, né? Para corrigir esse problema, você pode tentar usar outra codificação como Latin1, também conhecida como ISO 88591, que geralmente é usada para arquivos em português e para lidar com caracteres especiais. Legal. Ele jogou um outro código aqui, ele meio que atualizou o código, né, para lidar com esse formato de arquivo. Eu vou copiar, vou colar aqui, ó. Vou limpar aqui o console, vou salvar e vou executar de novo. Daí, ó, tabela CBO limpa, contador zerado, dados inseridos na tabela CBO com sucesso, processo concluído com sucesso. Quando eu venho aqui agora, eu tenho 2.713 registros, tá? Então ele colocou todo mundo aqui. Beleza. O primeiro passo foi feito, tá? Agora, né, com base nesse outro arquivo aqui, ó, arquivos, nesse arquivo aqui, ó, copiar, vou jogar ele aqui, colar, vamos abri-lo, daí deixa eu ver qual é a página que começa mostrando aquela classificação lá, né? Aqui, ó, começa na página 38, não é isso? 38 que tá aparecendo ali em cima, né? Ó. Tá? Aqui está marcado como 37, né? Porque provavelmente a capa não é contada, né? A capa não é contada. Opa, foi demais. Aqui deve ser a página 1. Aqui deve ser a página 2. Aqui a 3. Aqui a 4, 5,
6, 7, 8, 9, isso mesmo. A capa não é contada, tá? Então aqui tá aparecendo 9, mas já é a página 10, tá? Beleza. Então, voltando de novo aqui, nós vamos começar, vamos explicar para ele, né? Que vai começar a partir da página 38, tá? Muito bem, voltemos então aqui no ChatGPT. Tá aberto aqui, né? Perfeito, deu certo. Agora, eu tenho um arquivo PDF chamado... Como é que é o nome do arquivo? Vamos ver aqui. Aqui está. Onde, a partir da página 38, eu tenho uma relação em duas colunas que traz o código do CBO 2002 e também o código de 1994, tá? Deixa eu ver aqui até onde vai isso, tá? Ele começa na 38, né? E vai até a página 62. Perfeito. Essa relação começa na página 38 e vai, 38, e vai até a página 62. É bom frisar que são duas colunas que aparecem na página. Em cada coluna temos o seguinte cabeçalho. A gente vai informar esse cabeçalho aqui para ele, né? Ó. (1994), 2002 e títulos. Abaixo de 1994, nós temos os códigos deste ano. E abaixo de 2002, nós temos os códigos deste ano. Sendo que, no caso de 2002, todos os códigos recebem um hífen. Um hífen logo após o quarto dígito, né? Logo após o quarto dígito. Por exemplo, se na tabela CBO do banco de dados temos o código, vou pegar um exemplo aqui, né? Temos o código, ele aqui não colocou um 0 à esquerda, né? Isso aqui era uma coisa importante, viu? Esses primeiros códigos aqui, ó, eles deveriam ter ficado com um 0 à esquerda, tá? Mas eu vou dar um exemplo, vou pedir para ele corrigir isso daí. Vou dar este exemplo aqui para ele, né? Ó. Tivermos esse código aqui, então no PDF, este código estará assim. Gostaria que você fizesse um script Python que varresse esse PDF e, com base nos códigos que temos na tabela CBO, você pegue o código de 1994 e grave no campo, como é que é mesmo o nome do campo? Código 1994, código 1994 da tabela CBO,
tá? Eu vou primeiro recortar isso daqui, toda essa história que eu escrevi aí, vou colar aqui, tá? Porque eu vou pedir para ele corrigir isso aqui primeiro, tá, pessoal? Isso aqui, ó. Fazer o seguinte, ó. Percebi que o código ficou, em alguns casos, com 5 dígitos, mas deveria ter ficado com 6. Ou seja, aqueles que começam com 0 não ficaram com um 0 à esquerda. Por favor, me forneça um script SQL que eu possa executar para corrigir esse problema. Daí ele vai me fornecer aqui um script SQL, né, que eu vou executar ali dentro mesmo, tá? Ó, update CBO, set código igual ele pede código 60, ou seja, ele vai pegar, esse LPad ele vai pegar o tamanho da string, né? E ele vai completar a esquerda com esse 0 aqui, tá certo? Onde o tamanho do código é menor que 6, tá? Vou copiar isso aqui. Perceba que os primeiros eles não começam com 0, tá? Vou colar esse cara aqui, vou executar. Ele executou com sucesso, ó, foram 28 registros afetados. E aí está. Agora sim os códigos estão começando ali com 0, tá? Era exatamente o que eu queria. Muito bem. Corrigido isso daí, a gente vai voltar aqui. Vamos pegar essa história que eu digitei ali, né? Vou colar aqui agora. E depois que eu colar aqui, ó, vamos ver como é que ele vai fazer para criar esse script, tá? Enquanto ele está escrevendo aí o script, né? Eu vou criar um arquivo aqui. E vou chamar esse arquivo de gravar dados CBO 1994.py, tá? Quando você for executar, você sabe que primeiro você tem que executar o 2002, né? Para ele preencher com os dados com base no arquivinho lá CSV. Depois que a tabela já estiver preenchida, que a gente vai fazer este 94 aqui, que vai fazer a leitura do PDF, tá bom? Vamos ver o que é que ele está aprontando aqui para a gente, né? Para extrair os códigos CBO do PDF e gravar o código de 1994 no campo código 94 da tabela CBO, você pode usar bibliotecas como PyPDF2 para ler o PDF e RE, expressões regulares, para manipular os dados extraídos. Aqui está um script Python que faz este processo. Daí ele vai explicar o passo a passo, né? Tá? E aí você pode fazer essa mesma solicitação para ele e pedir mais explicações, né? O que é que esse regex está fazendo, por que está nesse formato, enfim. Ele vai te dar todas as informações necessárias aqui, tá? Aqui, para a instalação das bibliotecas, eu vou logo copiar esse código e vou pedir para ele instalar essas bibliotecas aí para mim. Na verdade, o MySQL Connector Python a gente já instalou, então ele vai instalar apenas essa PyPDF2, o que ele fez aqui agora, tá? Vou retornar lá, vou pegar o código do script, ó. Vou colar esse código aqui dentro. E aí o legal aqui é que você deu uma lida no código para você compreender exatamente o que é que está acontecendo, tá bom? Salvei. Vou limpar o console e vou executar. E pronto, ó, done. Ele já terminou. Agora, será que ele fez certo? Vamos ver, né? Vou pedir para refrescar aqui o meu banco de dados. E não estou vendo nada aí no código 1994, tá? Tá tudo nulo. Vamos voltar no script, né? Para a gente tentar entender o que foi que ele fez aqui para a gente. Muito bem, então aqui do começo nós temos uma função que vai formatar o código 2002. Então ele vai simplesmente substituir o tracinho por nada. Beleza. Temos aqui o conector do MySQL. Tranquilo. Temos aqui uma função que vai atualizar o código 94, update CBO, set código 94 igual ao que vai ser passado aqui, o L código igual ao que vai ser passado aqui.
Tá? Então ele vai colocar no lugar desse primeiro percentual aqui o código de 94 e no lugar do segundo percent esse aqui o código de 2002. Tudo certo, aí depois ele faz um commit. Daí vem o processar PDF, que é que ele faz? Ele abre o PDF-PF. PDF-PF, será que ele está pegando esse PDF-PF certo, hein? Tá, vamos ver, depois ele vai passar para cá, ele vai chamar essa função, né, e vai passar o caminho do arquivo. Ok, lá ele abre para leitura, lê esse cara aí, daí ele faz aqui um range entre as páginas 38 e 62, ó, range 32, 37 e 62, lê as páginas, carrega um texto e processa o texto, tá? Daí nesse processar texto aqui, ó, essa função processar texto, né, ela está definida aqui embaixo, tá? Ele vai separar as colunas, método simplificado, pode ser ajustado conforme necessário. Pega aqui split lines e joga em linhas. Para cada linha, ele faz aqui um match, ó, utilizando essa expressão regular. Daí ele pega o código 94, código 2002, código 2002 formatado e atualiza o código de 94. Este aqui é o caminho do arquivo. E ele começa então processando o PDF aqui, tá? Bom, eu vou começar imprimindo algumas coisas aqui, tá? Colocar aqui print linhas, beleza? Vamos ver o que, é que ele está imprimindo aqui em linhas, né? Depois eu vou imprimir bem aqui, ó, print linha e linha. Pronto, vamos nós. Vamos imprimir isso aqui primeiramente. Linhas, tá aqui, né? Ele tá pegando as linhas mesmo, ó. Títulos, papapá, tá aqui o código de 94, o código de 2002 e aqui o título, enfim, ele tá pegando as linhas do PDF, a gente tá vendo que isso está acontecendo, né? Agora vamos ver linha a linha, né? Na primeira linha aqui, ó, ele pegou o título, né? Na segunda linha ele pegou o código. No caso aqui é o código de 94 e aqui o código de 2002, tá? Beleza. Então, eu já consegui ver que ele está lendo o PDF aí, pelo que parece, corretamente. Tranquilo. Vou tirar esse print daqui. E agora eu vou imprimir esse match aí, tá? Ó, print. Quero ver o que está acontecendo nesse match aqui, tá bom? Até porque ele só entra aqui, ó, se houver alguma coisa nesse match, tá? Vou colocar aqui um print. Entrou aqui. Tá? Veja que eu não estou debugando ainda, né? Estou apenas usando esse debug fake aqui, né? Debug do tempo das pedras, né? Mas é possível debugar, tá? Tem só que fazer uma configuraçãozinha aqui no VS Code e a gente consegue debugar tranquilamente. Por enquanto eu vou fazer só com esses prints aqui, tá bom? Vou executar. E aí, ó, linha, match none, linha, match none, linha, match none, linha, match none, tá? Isso aqui, ó, eu vou copiar essa parte aqui e vou explicar para o meu empregado aqui, né? Ó. Não está dando certo. Eu inseri alguns prints no código e ficou dessa forma. Vou dar um Shift Enter, tá? Shift Enter, Shift Enter, colei. Shift Enter, Shift Enter. E esse foi o resultado no console. Shift Enter, Shift Enter. Daí eu vou pegar o resultado no console, né? Aqui, ó. Vou pegar isso aqui. Ctrl C, Ctrl V. E esse foi parte do resultado, né? E esse foi parte do resultado no console. Vamos lá. Daí ele vai dizer, o problema parece estar relacionado ao formato do texto extraído no PDF. O texto extraído está corrompido, como mostra este exemplo aqui. O que indica que a codificação do PDF pode estar interferindo na leitura correta, ou que a biblioteca PyPDF2 não está conseguindo lidar corretamente com este arquivo. Aqui estão algumas abordagens para resolver isso.
Recomendo tentar usar a biblioteca mais robusta para extração de textos, como o PDF Plumber. Ele oferece melhor controle sobre o layout e a formatação do texto. Daí ele pede para instalar. E aí ele vai tentar utilizar o mesmo script com esse cara aí, tá? E ali embaixo ele vai explicar o que mudou. Ok. Vou copiar esse código. Vou colar o código aqui, ó. Tá? Vou limpar. Ele está reclamando de uma coisa lá em cima, né? Ó. Ele não sabe quem é esse cara ainda. Mas ele avisou aqui pra gente, né? Para instalar você vai usar isso aqui, ó. Tá? Então eu vou copiar esse código aqui para instalar esse PDF Plumber. E aí o legal é você, com o tempo, né, pesquisar sobre o PDF Plumber. O que é o PDF Plumber? Vai lá, pesquisa na internet, dá uma olhada nos métodos que ele tem, o que é que essa biblioteca faz, né? O outro que a gente estava utilizando, também dá uma pesquisada sobre ele. Um é mais recente que o outro. Enfim, essa pesquisa ela é fundamental para você de fato entender o que é que está acontecendo aqui. Né? Aqui a aula é um pouco mais rápida e está até demorada, né? Então a gente não entra nesse método de ficar pesquisando e explicando nos detalhes sobre as bibliotecas, tá? Ele instalou. Quando eu voltar aqui, ele parou de reclamar. Agora eu vou executar. Executei. Ele está imprimindo um monte de coisa aí, então ele deixou uns prints aí pra gente, né? Vamos ver se ele chegou no final. Chegou no final. Vamos ver se mudou alguma coisa aqui. Não mudou nada, tá? Ó, tá do mesmo jeito, né? Então deu erro também. Parece que é o formato do arquivo, né? Bom, mas nós temos um outro arquivo, né? Você lembra? Ó, eu tenho aqui um outro arquivo PDF que é esse aqui, ó. Tá? Eu vou copiar esse arquivo para lá. Copiar para cá, ó. Tá? Vou abrir esse arquivo, que é esse aqui, né? Ele também vai ter essa relação. Aqui, ó. Ela começa na página 34, tá? E ela vai até a página 62, né? 62, tá? Muito bem. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, né, é voltar o meu código do jeito que ele era, tá certo? Vou dar um Ctrl Z aqui, ó. Tá? E o código do jeito que ele era tá usando o PyPDF2, né? Beleza. Daí, na hora de mandar o arquivo aqui, ó, eu vou apontar para esse outro arquivo. Esse que eu acabei de copiar agora. Aí está. O range, né? São as páginas aqui. Nós vamos começar, que data 37 até a 62. Mas nós vimos que ele vai até a 62, aí tá ok. No entanto, ele começa na 32, não é? Deixa eu só conferir de novo aqui. Na 33, tá? 33 essa daí. Quando a gente chega aqui, ele começa na 34, então, tá? Então, deixa eu colocar esse range aqui, começando na 34. Beleza? Vou executar. De novo, né? Ele não consegue dar o match. Beleza. Então, eu vou dar um Ctrl. Vou voltar aqui. Deixa eu ver se a outra solução dele vai servir. Copiar isso aqui. Vou colar. Vou mudar de novo só o nome do arquivo, tá? Só conferindo aqui que no banco não aconteceu nada, ó. Tudo nulo. E eu vou executar agora com uma outra solução, que é utilizando o PDF Plumber, né? PDF Plumber, isso mesmo. Executei. Ele já deve ter chegado no final, deixa eu ver. Chegou. Vamos observar se aconteceu alguma coisa no banco de dados. E nada feito.
Beleza, vou voltar para o meu arquivo anterior e vou falar para ele o seguinte, ó. Vou copiar isso aqui e vou dizer: eu já usei dois arquivos PDFs diferentes e ocorre a mesma coisa. No entanto, veja que cada linha começa com o código 1994 e logo depois vem o código 2002. E o programa consegue imprimir essa linha tranquilamente. Acredito que você deva alterar sua lógica ali na expressão regular para pegar os dados de cada linha. Por favor, faça isso. A gente vai ver o que é que ele vai fazer, tá? Entendi o cenário e posso ajustar a lógica da expressão regular para capturar corretamente os códigos 94 e 2002 nas linhas que você forneceu como exemplo. Tá, vamos ver. Ele deu uma mensagem ali de limite, né, e parou de gerar, então vou colocar, por favor, gere novamente. Beleza, então ele realizou aí as suas alterações, né? Ele fez uma alteração principalmente nessa parte do regex aqui, tá? Eu vou copiar isso aí, vou colar aqui no nosso script, tá? Veja que o regex ele ficou bem diferente mesmo, ó. Tá menor, né? Enfim, tá menos complexo. Ele estava testando outras coisas aqui, estava se perdendo nesses caracteres especiais. Ok, colei tudo aqui e ele errou no path aqui, hein, ó. Tá? Que o path ele tem que ter arquivos, né, ó. Arquivos barra e o nome do arquivo, tá? Então, arquivos barra e o nome do arquivo. Beleza, vou limpar aqui o console, vou executar. Ele terminou, vamos dar uma olhadinha se deu certo aqui agora. E tá tudo nulo ainda, né? Nada feito. Bom, parece que a gente vai ter que dar uma debugada ali para entender o que é que ele está fazendo nessa expressão regular aí, tá certo? Bom, antes de eu partir para esse debug, tá? Eu vou fazer o seguinte. Para mim parece muito óbvio o que é que deve ser feito aqui, né? Se essa expressão regular que ele está colocando aqui parece ser desnecessária, né? O que ele tem que fazer aqui nesse laço da linha aqui, ó, ele tem que fazer um copy, né? Ou um substring. Ele tem que pegar aqui a substring. Esse daqui é o código 94, depois esse outro substring aqui é o código de 2002. Aí ele passa esses dois caras para aquela função que está atualizando e pronto, não precisa dessa expressão regular aqui, tá? Eu vou tentar explicar isso aí para ele, tá bom? Vamos lá. Eu acredito que você não precisa usar a expressão regular. É óbvio, olhando para as linhas, que cada uma delas possui o código de 1994 no início e o de 2002 logo depois. Observe. Então, para cada linha, basta você fazer um substring para pegar o código de 1994 e depois um substring para pegar o código de 2002 e não precisa usar expressões regulares.
Perfeito. Vamos simplificar o código removendo a expressão regular e utilizando o substring para capturar os códigos diretamente. Veja que a gente está usando aqui o ChatGPT, ou podia ser o Gemini, né? Mas você tem que ter conhecimento do que você está fazendo, né? Tipo, eu percebi ali que aquela expressão regular que ele está usando não faz sentido, não é desnecessário, tá? Se você não tivesse conhecimento disso, você ia se perder com ele aqui e não ia conseguir sair do lugar, tá? Então, sim, você pode utilizar o cara aqui, né, o ChatGPT, o Gemini, seja lá qual for, para te ajudar, mas tu tem que ter um conhecimento para direcioná-lo em alguns momentos, tá? Que é exatamente o que está acontecendo neste momento aqui, né? Ele refez o código, então, vamos ver aqui, ó, o que é que ele fez. Linha, ele imprime a linha, ó, código de 94, agora ele está fazendo aqui um substring, ó, tá? Código de 2002, também está fazendo um substring. Está formatando o código e depois ele chama a função para atualizar o código de 94. Vamos copiar isso aqui, vamos colar aqui, salvei, vou limpar o console, ele também errou de novo aqui, ó, arquivos, barra, tá? Veja que às vezes ele vai se perdendo, né? Até porque essa versão, como eu já mencionei, essa versão que eu estou utilizando, não é uma versão paga, tá? Então ele fica com a memória cheia e ele acaba se perdendo algumas vezes, tá bom? Tem que ficar lembrando ele de algumas coisas. Vou executar. Ele está fazendo ainda, agora ele está chamando aqui o atualizando, hein? Acho que está dando certo, né? Terminou. Quando eu vier aqui, vamos ver se tem algum atualizado. E nada feito, né? Nada feito. Vamos ver o que é que está acontecendo aqui. Na análise que a gente faz aqui, ó, a linha, né? X4010. Deixa eu abrir o arquivo lá para a gente ir acompanhando, tá? Qual arquivo que eu estou usando mesmo, hein? É o primeiro ou é o segundo? Deixa eu lembrar aqui. O arquivo que eu estou utilizando é o primeiro lá, né? Termina com live3. Tá. Então é esse aqui mesmo. Live3. Beleza. Olha só. X4010. Né? Então a linha que está aparecendo aqui, ó. Opa, aqui. X4010. Aí ele vem aqui 010205. Tá aparecendo lá também no nosso arquivo, né? 00205, vem a oficial superior, depois vem 02135 e 214210, porque são duas colunas, né? 02135, mais lá na frente, ó, tá? E 214210. Beleza. Daí o que é que ele tentou fazer, ó? Na lógica dele, ele pegou código 94, linha, a partir da posição 5, 2.9, tá? 5, 2.9, ó. Se a linha começa aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então no 5 ele começou a contar a partir desse 0, 102 aqui, ó. 9. Vamos ver se ele pegou, se ele diminuiu um pelo outro, né? 9 menos 5 dá 4, né? 1, 2, 3, 4. 0, 1, 102. Atualizando o código para 94, tá? Então ele pegou aqui, ó, 0, 10, 0. Para o código 2002, 5 oficial. Tá, como é que ele pegou esse 02, 010, 0 aqui? Onde foi que ele pegou isso? 010, 0. 010. Tá aqui o tracinho 0. Não, mas tem um 2 ali, né? Enfim, ele está se perdendo aqui. Até porque ele está fazendo uma concatenação para o que está mais lá na frente, tá? Eu vou tirar isso aqui, ó. Vou começar do 0. E vou até, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, vou colocar aqui um 5. Daí eu vou comentar esse código por enquanto. Vou comentar esse código por enquanto. Vou comentar esse e vou comentar esse, tá? Eu vou apenas imprimir o seguinte aqui, ó. Print. Vou pegar esse código aqui de cima. Eu quero só que ele me mostre qual é o código que ele está
pegando aqui de 94. Beleza? Não estou atualizando nada, não estou querendo atualizar nada no momento. Executei. Aqui, ó, x4010 pegou certinho, né? Ó. Depois x4020 pegou certinho. Depois x4030 também pegou certinho. Beleza. Então o código de 94 já está dando certo. Agora vamos pegar o código de 2002, né? Aqui é no 0, né? Ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5. A partir do 6, né? Então o código de 2002 vai começar a partir do 6. Tá? E aí ele vai ter que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 e 7, 13, né? Vou colocar aqui 13, vou tirar esse restante aqui, ó. Beleza? E aí eu vou pedir para ele imprimir para mim o código de 2002 agora, que eu estou pegando aqui. Tranquilo? Vou limpar, não estou pedindo para ele processar nada ainda, apenas para ele pegar os dois códigos, tá? Então tá aí, ó. Na primeira linha, o código 94, a primeira linha não conta, né? Que é o cabeçalho, tá? Na segunda linha, ó, código de 94, x4010, código de 2002, 010205, tá? Na outra, x4020 e o código 010205, ó. Beleza? E vai indo, né? Então ele está pegando certinho agora, tá? Só que para esse código de 2002 eu tenho que tirar esse traço aqui. Ele criou uma função para tirar esse traço. Né? Lá em cima a gente vê essa função aqui, ó, que é esse formate código 2002, tá bom? O que é que eu vou fazer? Aqui, ó. Vou descomentar isso aqui, que ele chama, tá? A função aqui, ó, formate código 2002. E logo depois disso, eu vou imprimir aqui, ó. Vou colocar código 2002 formatado, para ver se ele está conseguindo formatar mesmo, tá bom? Vou limpar o console, vou executar de novo. E aqui, ó, código 94, código 2002, código 2002 formatado. É só tirar o hífen, né? Ele podia ter tirado aqui mesmo, tá? Mas ele decidiu criar uma função, beleza, sem problema nenhum. Fica mais desacoplado o código, digamos assim, né? Vai que surge aqui uma necessidade de ter mais algum tipo de formatação, a função já está separada para fazer isso, tá? Então agora a gente está conseguindo pegar certo. Aí ele estava se perdendo ali, talvez ele esteja se perdendo, porque eu falei para ele que são duas colunas, ele estava tentando fazer as duas colunas ao mesmo tempo. Aí não ia dar certo nunca, né? Beleza. Só que aqui a gente está fazendo apenas de uma coluna, né? A gente tem que fazer da segunda coluna também, tá? Se eu descomentar essa parte aqui, ó, atualizar código 94, tirar esse comentário aqui, ele já vai atualizar parte dos códigos. Mas ele vai atualizar apenas esse lado aqui, ó, porque a gente ainda não conseguiu pegar o lado de cá, tá? Como é que eu vou fazer para pegar o lado de cá? Vamos lá. Para eu pegar o lado de cá, né? Que eu formatei. Deixa eu primeiro contar aqui, né? Até chegar aqui no outro código, vou olhar aqui o arquivo novamente. O outro código começa nesse 02135, né? 02135, que é esse cara aqui, ó, tá? Então vamos nós. Vai ser 1, 2, 3, 4, 0, né? 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 31, 32, 33, né? 33. Vamos nós, então, ó. Aí, eu vou fazer assim, tá? Eu vou repetir isso aqui. Repetir tudo isso daqui, ó. Obter o código 94, vou colocar assim, primeira coluna, tá bom? Até para ficar melhor, vou colocar traço 1 aqui, ó. Traço 1. Aí o código de 2002, traço 1. Código de 2002, traço 1. Código de 2002 formatado 1. Ele formata 2002 1. E aqui o código formatado 1, tá? E aí nas impressões, né? Pra gente não se perder aqui, vou colocar 1 também. 1 também. E aqui 1 também. Beleza? Aí aqui embaixo
Eu vou fazer tudo isso de novo, só que agora na segunda coluna, tá? Segunda coluna. Então aqui, o código 1994-2, ele começa lá na posição 33, né? 33. 2, 2. E o código 2002-2, ele começa na posição 40, tá? 40, só que aqui 33,5, 33, acho que vai ter a 38 no caso, né? E aqui 40, ele tava 6, né? 6 foi para 13, então aqui vai ser 47. Beleza? 2, 2. Código 2002, 2. Opa, código 2002, 2. Ah, com um W aqui, ó. Código 2002, 2. Aí o código 2002 formatado. Eu quero que ele formate o 2. Depois eu quero que ele imprima o 2 também aqui, ó. Imprimir o 2. Beleza? Vamos lá. Vou executar. Vou limpar primeiro aqui embaixo. Executei. E aí está, né? Vamos começar daqui, ó. Tá? Dessa linhazinha aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho desse cara aqui para ficar melhor, tá? Então, o primeiro código lá, ó, x4010, x4010, 011205, 011205, formatado daqui ele, ó, tá? Aí vem o 02135, 02135, 214210, opa, 14210. Então, peraí. Aqui não começa do 40, tá? Começa do 39, né? Porque ele pegou uma a mais ali, tá certo? Ó. Então, 39, tá? Vamos baixar aqui para 39. Salvei, limpei, executei. Vamos analisar de novo, né? Ó. x4010, 02135, 02135, 214210, 214210 e ele formatado 214210, tá? E assim ele vai fazendo com todo mundo aqui, ó. Beleza? Vamos ver isso daqui, x4020, x4020, 0105. Conseguiu pegar ali? Eita, aqui ele se perdeu. Porque a posição está um pouquinho diferente quando ele carrega o PDF, né? Embora a posição que a gente observe aqui, ó, visualmente seja a mesma, tá? Quando ele carrega os dados do PDF, esse cara tem um pouquinho de caracteres a mais do que esse aqui. E era exatamente por isso que ele estava tentando usar expressões regulares, tá? Porque a expressão regular, se você tiver um padrão, ela consegue, por exemplo, eliminar o que está fora do padrão, ó. Se a gente olhar para essa linha aqui, qual é o padrão que ela tem? Ela tem esse código aqui que tem 6 dígitos, né? E ela tem esse código que também tem 6 dígitos, mas tem um tracinho no meio. Esse padrão se repete aqui e se repete aqui, ó. Tudo que tiver fora desse padrão, remova. Beleza? Só que a expressão regular que ele criou, ela não estava funcionando corretamente. Então agora eu vou retornar para ele. Vou mostrar como é que eu estou fazendo, ó. Vou dizer o seguinte, ó. No momento, ele está reclamando aqui que chegou no meu limite. No momento, meu código se encontra assim. Mas eu percebi que a segunda coluna não está sendo tratada devidamente. O que me leva a crer que terei mesmo que usar expressões regulares. Seguem exemplos de linhas do arquivo. Eu vou fornecer alguns exemplos aqui para ele, tá? Esse exemplo aqui. Daí eu vou colocar um outro exemplo. Vou colocar 3 exemplos, tá bom? Deixa eu aumentar isso aqui. Pronto. Daí eu pego esse exemplo aqui, ó.
Só que agora eu vou orientá-lo para ele montar a expressão regular do jeito que eu estou pensando, tá? Mais essa linha aqui. Pronto. Monte uma expressão regular que retorne uma expressão regular ou um método que retorne de cada linha um array contendo apenas os códigos de 1994 e 2002. No caso da seguinte linha, daí vou dar um exemplo aqui de linha para ele. Vou copiar essa daqui, ó. O array seria tá? Porque se ele me retornar esse array aqui, a partir de uma função, aí vai ficar muito fácil da gente pegar os códigos de 94 e 2002, né? Consegue fazer isso? Vamos ver o que é que ele vai dizer. Claro, podemos usar uma expressão regular para capturar os códigos de 94 e 2002 nas linhas do PDF de forma mais eficiente. A ideia é dividir a linha em grupos que correspondem aos códigos de cada coluna. Abaixo está uma versão do código que utiliza expressões regulares para obter os códigos desejados e armazenar no array. Tá. Dessa vez, no lugar de eu copiar tudo e colar lá, eu vou observar apenas a parte que ele está alterando, tá bom? Ele criou aqui, ó, processar texto. Basicamente é a estrutura que a gente tem lá. Ele apenas criou aqui uma regex, né? Daí ele está fazendo laço em cima das linhas e está tentando dar um match aqui com base nesse regex que ele criou. Então tá, vamos copiar isso aqui tudo. Vamos trazer para cá. Daí ele está imprimindo ali a linha, né? Eu vou pedir apenas para ele imprimir aqui também, ó, esse match. Ok, vamos executar. Eu não vou pedir ainda para ele atualizar nada aqui para mim, tá? Vou comentar isso aqui e vou executar. Quero só ver as impressões. Opa. Deu um probleminha aí, hein? Tá. É a questão do arquivo, né? Ele está se perdendo aqui. Que a gente tem que colocar arquivos e uma barrinha para ele encontrar o arquivo corretamente no caminho dele, né? Executei. E aí está, ó. Ele realmente está pegando os códigos dessa vez, tá certo? Ó. Em alguns casos aparece um none aí, então parece que em alguns casos ele ainda se perde, né? Beleza. Eu vou agora descomentar isso aqui para ele atualizar. Vou executar. Deixa ele chegar no final lá para a gente ver o que vai acontecer. Nada, né? Não resolveu nada aqui. Tá. Aqui, ó. Agora ele atualizou, tá? Ele encontrou alguns, né? Vão ter alguns que não vão existir essa relação, tá certo? Porque é um código antigo e ele não tem um código atual, né? Mas em alguns ele vai encontrar sim, tá? Então aqui, ó, x4020. x4020, vamos procurar lá no nosso arquivo. Aqui. Ctrl F, x4020. x4020 é o referente ao 020 205, né? 020 205.
Vamos ver se foi isso que aconteceu aqui. Aqui é o 010205. Pode ser que ele esteja vinculado a mais do que um também, tá? Vamos voltar lá. Aqui é 002005. Mas a gente está usando esse outro arquivo aqui, né? Ó. Então, x4020 aqui, ó, tá 010205. Ok? 010205. Então, de acordo com aquele arquivo que a gente usou ali, ele encontrou corretamente, tá? E aí ele foi encontrando vários, né? E depois ele se perdeu. Aí depois ele se perdeu por quê? Aí a gente tem que analisar o código de novo, tá? E assim vai, beleza? Essa videoaula que ela demorou muito mais do que eu desejava, né? Mas foi bom para que você perceba como a gente pode utilizar essas ferramentas de IA para nos ajudar, mas nós também temos que ter conhecimento de causa, tá? Pois quando ele erra, quando ele comete um equívoco, ou a gente acha que ele comete um equívoco, a gente pode argumentar com ele. Cara, faz desse jeito. Não, eu achei que você utilizou a expressão regular, mas não era para ter usado. Faça sem usar a expressão regular. Aí você chega a uma conclusão. Ah, beleza. Então é por isso que ele usou a expressão regular. Use de novo a expressão regular, só que faça dessa forma. Né? Retorna um array para mim que eu já sei o que fazer, tá? E aí ele entendeu o que eu estava pedindo e ele já retornou o array e também já atualizou de acordo com o array que estava sendo retornado, tá? Mas ainda assim ele se perdeu ali no finalzinho, ele começou certo, né? Começou atualizando, né? E mais aqui para baixo, ó, ele já não atualizou mais nada. Tem mais alguns aqui, né? Tem alguns, uns ou outros ali, tá? Mas enfim, tem alguns que ele se perdeu, a gente dá para ver ali no console, né? Então nós teríamos que fazer mais uma análise e continuar até que ele tivesse perfeito, tá? O ideal, né, era que nós encontrássemos esses códigos aqui sem ser no arquivo PDF, né? No entanto, a aula também serve para mostrar como você pode manipular arquivos PDF utilizando um robozinho ali do Python, né? A gente já viu lá no do Bancos, né? Como fazer isso com o robô, como manipular um arquivo do Excel utilizando o robozinho do Python, como pegar dados da internet, né, utilizando o robozinho feito no Python, e agora como manipular dados num arquivo PDF. Tá? Então isso é bem legal para você ir aprendendo a fazer esses robozinhos, né, e também utilizando ali o ChatGPT ou o Gemini, ou seja lá qual é a interface aí de IA que você vai utilizar para te ajudar nessas tarefas rotineiras. Tranquilo? Então é isso, ficamos por aqui, né? Chegamos ao nosso objetivo, que foi popular a tabela CBO, e avançamos ainda além desse objetivo, mostrando para você como realizar, né, essas tarefas utilizando aí o ChatGPT e criando aí alguns robôs no Python, tá?